Eu quero dar um exemplo aqui no nicho de Pegmont, para mostrar claramente porque a maioria dos negócios não vão conseguir ter um resultado realmente satisfatório através dos anúncios, né, na internet. Se vocês olharem aqui, por exemplo, nesse nicho específico de Pegmont, né, a gente aqui, ó, tem muita concorrência, né, fazendo anúncios. Né? Então, assim, querendo ou não, hoje, da maneira como o mercado tá, é impossível você não ter concorrência ali nos anúncios, né? As pessoas, o público vai estar vendo os seus anúncios, por exemplo, aqui, ó, Sonhar Decorações, mas também vai estar vendo esses outros tipos, Mamalu, ou esses outros negócios, Mamalu Festas, tal, e assim por diante, né? Claro, Pegmont é uma coisa muito local e você vai disputar com outros negócios locais, né, na sua região que vão estar fazendo aqueles anúncios, né? Mas enfim, aqui é um exemplo de um nicho realmente altamente concorrido. E aí quando eu olho aqui e vejo, por exemplo, as pessoas que iniciaram a veicular anúncios hoje, por exemplo, 26 de agosto, teve alguns negócios aqui que começaram a iniciar anúncios. Se a gente olhar os anúncios, a maioria deles vai estar fazendo o seguinte, vai estar anunciando apenas um anúncio, provavelmente uma campanha ou para levar para o Instagram ou para levar para o WhatsApp, né? E se a gente olhar outros aqui, vai ver que é a mesma coisa. Vai ter gente também fazendo o mesmo tipo de coisa, levando apenas para um WhatsApp e apenas um único anúncio, né? Ó, esse outro aqui, Sonhar Decorações. Ó, mesma coisa, um único anúncio e levando ali para o WhatsApp, né? Beleza, eu estou olhando aqui apenas as pessoas que começaram a iniciar os anúncios hoje, né? Mas enfim, o que é que eu estou querendo dizer com isso? A maioria dessas pessoas, elas vão ter apenas essa campanha aqui. A maioria mesmo, a maioria esmagadora, vai ter apenas uma campanha dessa, onde os anúncios vão levar as pessoas ali para o WhatsApp, né? E aí, o que é que acontece? Por que que a maioria dessas pessoas não vão ter resultado? Quando a gente inicia aqui campanhas de anúncios e a gente começa a mostrar para o público ali o nosso produto, o nosso negócio, né? É muito difícil que a gente comece já atraindo pessoas ali no WhatsApp, por exemplo, que sejam realmente qualificadas para o nosso negócio. A maioria das pessoas vão ser aquelas pessoas que a gente no atendimento chama de pessoas chatas, curiosas, né? Que vão perguntar meio mundo de coisa e não vão fechar, ou até mesmo vão mandar mensagem e não vão responder. É, a maioria das pessoas já passaram por isso com campanha de WhatsApp. A pessoa manda mensagem, inicia a mensagem, mas você vai tentar falar com ela, ela não responde. Né? Então, assim, por que isso acontece? Porque a questão é muito simples. Primeiro, ela não está vendo só o seu anúncio, ela está vendo de várias outras pessoas. Né? E aí, o que acontece? Hoje em dia, tentar vender nesse primeiro contato é meio que um tiro no pé. Às vezes o que vai acontecer é que essas pessoas que iniciou a conversa com você vão acabar fechando com outras pessoas lá na frente. Mas tudo por quê? Tudo porque você não continuou se apresentando para ela. Com, por exemplo, usando a questão aqui dos anúncios em si, e pegando um exemplo aqui que eu tenho de Pegmont, né? A gente tem sim a nossa campanha, que é a campanha que leva as pessoas para o WhatsApp ali, dentro de uma quilometragem, né? E a gente vai testando vários anúncios diferentes, de estímulos diferentes, para atrair as pessoas, né? Então aqui é um dos que está ligado agora. Só que o que acontece? A gente vai estimulando as pessoas com anúncios diferentes. Para o quê? Para ir reforçando a nossa marca ali na cabeça da pessoa, né? Só que a gente já partindo de uma estratégia bem assertiva, a gente sabe que a maioria das pessoas que chegam ali no começo, elas não vão ser tão qualificadas assim. Mas a partir do momento que a gente tem campanhas que
elas vão mostrando ali mais anúncios, sem necessariamente a intenção de vender, e sim de tentar se aproximar mais ali daquela pessoa, tentar ver ela, enxergar por si mesma o valor do nosso negócio, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma campanha que ela roda especificamente para perseguir essas pessoas com um tipo de anúncio que vai justamente trazer aumentar essa percepção de valor na cabeça das pessoas, vai criar um relacionamento com elas antes de tentar vender de cara, né? É esse o problema. O pessoal não entende que é, a gente vai conseguir ter clientes e clientes muito bons a partir de que a gente consiga envolver eles ao longo de vários pontos de contato, aparecendo para eles várias e várias vezes e mostrando ali como a gente é bom, né, no nosso negócio, como a gente sabe fazer aquela coisa que a gente faz bem feita, como a gente entrega um ótimo produto, né? Então, esse é um exemplo, por exemplo. Vou mostrar para vocês mais essa novidade no nosso acervo, que é o painel com a placa de acrílico, né? E continua aparecendo para essas pessoas, então a gente vai aquecendo elas. E o que acontece? O resultado é que, a partir do momento que a gente continua a fazer isso, é que as coisas vão virando. Por exemplo, aqui nesse exemplo específico, a gente começou esse tráfego em julho, no mês passado. E aí, o que acontece? Como eu já entendo da estratégia, eu sei que eu não preciso ficar desesperado, porque eu vou começar a aquecer elas. Então, a gente, em julho, começou a fazer esse processo, e só uma pessoa, como é um negócio novo também, começou agora, né? Inclusive, começou basicamente no mesmo momento que começou a fazer tráfego pago, e não tinha nenhum cliente, começando do zero, né? Aqui tem até alguns seguidores aqui, mas é porque é, era um Instagram antigo, que foi só trocado o nome, né? Mas se a gente olhar aqui a primeira postagem, ó, a gente vai conseguir ver que começou realmente no mês passado. Ó, a primeira postagem, 5 de julho, e a gente começou a fazer tráfego dia 8 de julho. Então, um negócio do zero, sem cliente, sem nada, a gente sabe que não vai ser tão simples assim, de cara, já ir conquistando esses clientes na internet. Então, a gente precisa tá mostrando, aparecendo de várias e várias formas, de vários ângulos diferentes, para mostrar o valor daquilo que a gente tem para entregar. Então, no primeiro mês, a gente fez, por exemplo, um fechamento só. E aí, o que acontece? Como a gente não para, a gente teve uma sequência de... olhando aqui do mês passado, por exemplo, a gente tem campanhas rodando que os nossos vídeos, por exemplo, as pessoas estão assistindo, né, os vídeos. Então, assim, a gente tem aqui um público de 452 pessoas que assistiram 75% desse vídeo, 395 que assistiram desse outro. Então, a gente vai pegando essas pessoas que assistiram até essa porcentagem aqui do vídeo e vai reaparecendo para elas com outros e outros anúncios, né? Você pode ver aqui que tem vários e vários anúncios aqui, né? De vários e vários ângulos diferentes, justamente para conseguir ir aquecendo esse público. E é super normal mesmo, o negócio está começando, realmente não ter vendas. Mas aí você tem sinais, tem pessoas se interessando, tem pessoas curtindo, tem pessoas lhe chamando no WhatsApp. Não, você não está vendendo ainda, mas as pessoas estão lhe chamando. Elas estão começando a lhe chamar ali, então isso é sim um sinal positivo, né? E até que vem o primeiro sinal realmente, que é o fechamento, quando você começa a ver fechamentos. Então, assim, em julho a gente teve todo esse processo, onde a gente estava rodando campanhas de, de vídeo, né? Não com a intenção de vender, mas sim com a intenção de ir aquecendo esse público. Então a gente chega em agosto, por exemplo, e as coisas começam a mudar. A gente já começa a ter mais fechamentos. Em julho a gente só teve um fechamento. Como a gente consegue ir aquecendo esse público que ficou vendo os vídeos durante julho ali, chega em agosto, essas pessoas estão prontas para comprar. Então, já agora, nesse período que a gente está, a gente já fez 11 fechamentos com leads super qualificados, né? Chegando ali. E isso está só no começo, né? A gente não tem nem 2 meses ainda desse tráfego, e mesmo assim os resultados já começam a aparecer de forma
bem satisfatórios, né? Então, fica aí o ensinamento para essa questão que realmente o que precisa ser feito é saber trabalhar todas essas vertentes ali de anúncios, de etapas certinhas de ir aparecendo, reaparecendo, com os ângulos certos, com a comunicação correta, e aí você consegue sim depois fazer essas campanhas que só trazia pessoas que pareciam ser desinteressadas, curiosas, e de repente você começa a ver pessoas muito mais qualificadas chegando, e pessoas que fecham muito, muito fácil, sem você precisar de muitos argumentos.